Quais são as notícias que você tem alimentado na sua vida? Meu nome é Paula Salles, eu sou terapeuta holística, instrutora do Sistema Arcturiano. E se você quer saber mais sobre esse assunto, fica até o final deste vídeo. Hoje eu quero compartilhar com você uma situação que aconteceu, na verdade duas situações que aconteceram comigo no decorrer da semana e me fez chamar a atenção para as notícias que a gente acaba consumindo no nosso dia a dia. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa que mora no Rio de Janeiro e essa pessoa estava me falando que a cidade do Rio de Janeiro está muito violenta e sempre frisando muito isso, que está muito violenta. E aí essa pessoa também me disse que ela só sai de casa para poder ir no médico, fazer mercado, né, que ela vai de carro, ou caminhar. Ela não consegue ir, ter momentos de lazer, de ir para algum lugar, por exemplo, ir no cinema, ir no shopping e tal. E onde ela mora, tem vários lugares bons, né, para você poder sair tudo, que ela pode, né, aproveitar esses lugares. Porém, ela não faz isso porque ela tem muito medo, né, que aconteça alguma coisa, um assalto, alguma coisa, um tiroteio, enfim. E ela fica sabendo das notícias que acontecem na cidade dela através do rádio. Todos os dias ela escuta o rádio. Né? E o rádio tem várias informações ali, né? O que está acontecendo na cidade, às vezes assuntos falando sobre futebol, novela e etc. E isso me fez lembrar de uma coisa. Tudo aquilo que a gente coloca atenção, né? A gente está alimentando ali a nossa atenção naquela situação, mas aquilo ali cresce, mas a gente vai focar naquilo e a gente vai atrair isso para a nossa vida. Né? A lei da atração, né? Ela existe, ela está atuando, por mais que você não acredite, mas ela existe. E aí o que acontece numa situação como essa? Eu não estou aqui dizendo que o Rio de Janeiro não é uma cidade violenta, pelo amor de Deus, viu? Mas a violência, ela existe em todos os lugares. Claro que tem lugares que a violência vai ser maior, como no caso de uma capital. Mas você compreende que existem pessoas também na mesma cidade que está vivendo uma outra realidade, que mesmo diante da violência que existe nessa cidade, a pessoa está vivendo, a pessoa está indo numa praia, a pessoa está indo no cinema, no teatro, no museu, fazendo alguma coisa, vivendo também a vida dela, e não só dentro de casa, alimentando medo. E aqui eu quero trazer um ponto de vista com relação às notícias. Existem alguns jornais que eles só dão as notícias, né, do que está acontecendo na cidade. Se você for prestar atenção, a maioria das notícias são notícias negativas, de tragédias. Isso me fez lembrar, esses dias, eu fui com meu padrinho numa barbearia que tem aqui na mesma rua que eu moro. E eu estava sentada esperando meu padrinho fazer a barba e cortar o cabelo dele, quando na televisão da barbearia estava passando um jornal, né, daqui mesmo de Salvador. No tempo que eu estava ali sentada, só estava passando tragédia. E aquilo ali me incomodou bastante. Mas só aquele momento que eu passei ali, vendo aquelas notícias, já me causou um certo desconforto. E é isso que acontece. Toda vez que você fica assistindo todos os dias notícias ruins, você está alimentando um medo que já existe dentro de você. Porque o medo ele já existe dentro da gente. Porém, se você sempre está alimentando ali aquele medo, ai meu Deus, aconteceu um tiroteio em tal lugar, fulano de tal foi assaltado. E aí você começa a se sentir insegura, você começa a ficar com medo, você começa a ter ansiedade. E quando você começa a alimentar esse medo, você atrai aquilo que você teme, aquilo que você tem medo. Isso me fez lembrar de uma situação de uma conhecida que era corretora de imóveis. E ela já tinha sido assaltada, acho que umas 5 vezes. Ela tinha um pavor de ser assaltada. Até que um determinado dia, ela foi assaltada novamente dentro do ônibus. Né? Os bandidos colocaram a arma na cabeça dela e tudo. E foi uma situação bem traumática para ela. E aí eu conversando com ela me explicando, né, que ela sempre teve medo, que aconteceram várias situações nesse sentido. Então, assim, a pessoa quando está vibrando no medo, ela vai alimentando isso, e uma forma de alimentar isso
são as notícias ruins. Eu não tô dizendo aqui que você não vai ficar sabendo das coisas que estão acontecendo aí na sua cidade. Mas você pode escolher as notícias que você deseja saber no seu dia a dia. Não estou dizendo que você vai ficar alienado com relação às notícias que acontecem. Eu sou uma pessoa que tem anos que eu não assisto jornal. Mas quando eu quero saber de alguma coisa, eu vou para o Google. Ou às vezes o que acontece? Às vezes alguém chega para mim e me fala alguma coisa. Ó, Paulinha, tá sabendo de tal coisa? Eu falo, sim, entendi. Mas assim, eu não fico alimentando medo. Porque se eu alimentar o medo, eu não vou conseguir viver. Pense aí, você morar numa cidade maravilhosa, né? Como o Rio de Janeiro, eu não conheço a cidade do Rio de Janeiro, mas eu sei que, né, por vídeos e fotos, que é uma cidade muito linda. Você viver num lugar como aquele e você não poder desfrutar porque você tem medo, né, que aconteça alguma tragédia com você. E claro que você não vai ficar, né, voando assim no tempo, esperando que aconteça alguma coisa com você. Você, claro, vai tomar seus devidos cuidados na hora de sair, né? Não ficar vacilando com o celular, essas coisas. E ver para o lugar para onde você vai também. Mas trabalhar esse medo que você tem e deixar de consumir esses tipos de conteúdos, porque isso vai prejudicar mais ainda o seu estado emocional. Porque quanto mais você vai ouvindo notícias assim, mais você vai ficando triste, com medo, ansiosa, angustiada e se sentindo presa, né? Porque de certa forma é uma prisão, né, que você acaba criando ali porque você tem medo, né, de sair, de meio que viver a vida por causa da situação da violência, que é algo que não tem como a gente controlar, né? Mas a gente pode fazer a nossa parte, né? E como é se fazer a nossa parte? É você trabalhando as emoções negativas dentro de você. E, como eu disse, claro que você não vai ficar vacilando indo para lugares perigosos, não estou dizendo isso. Ter cuidado os lugares que você vai, mas tem lugares, gente, que não é perigoso. É só você ir, ter cuidado, claro, e pronto, e ter uma vida, uma qualidade de vida melhor. Porque medo atrai medo. Notícias ruins sempre vão alimentar o medo dentro de você. Então, se você é uma pessoa que tem medo de morar onde você mora, eu sugiro a prática do Ho'oponopono para você liberar isso dentro de você. Né? Fazer a prática do Ho'oponopono para o medo, né? Pode fazer as 108 repetições para o medo, né? Medo abençoado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata, para transmutar essa energia de medo. Porque é muito ruim, é muito limitante você viver com medo, né? De sair. Às vezes o dia tá lindo, você poderia até ir numa praia e tudo, mas você tem medo de ir na praia porque pode acontecer alguma coisa ruim. Observe se isso está te fazendo bem, sabe? Observe como quando você escuta alguma notícia ruim, como é que você se sente. Porque eu, no dia que estava na barbearia, eu fiquei super desconfortável com as notícias que estavam rolando no jornal. Então, assim, é de você não se sintonizar com essa frequência do medo. Porque toda vez que a gente baixa a vibração, a gente se conecta com situações negativas, situações desconfortáveis. Então, se você está ali na frequência da gratidão, do amor, do equilíbrio, né, se sentindo segura, estou protegida aqui, né? Nada de ruim acontece e tudo mais. Você vai mentalizando essas coisas boas, você não entra em conexão com situações negativas. Eu lembrei de uma conhecida minha que uma vez ela estava em um lugar e chegou um rapaz, né, anunciou um assalto, só que ela não foi assaltada. Todo mundo foi, menos ela. Então, assim, por que ela não foi? Provavelmente ela não estava na mesma vibração ali, de medo, né? Alguma coisa nela fez com que o bandido não a enxergasse, não quisesse ali o que ela tinha, né, para poder levar. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, né, com aquilo que a gente consome, porque tudo isso vai para nossa mente subconsciente e ela não sabe distinguir o que é verdade e mentira.
e ela começa a criar situações, nossa vibração acaba baixando, né, quando é uma situação negativa, e a gente acaba atraindo situações para poder confirmar as informações que estão na mente subconsciente. Então, eu quis compartilhar essa situação porque caso você esteja passando por isso, é só observar se você tem feito isso, o que você percebe quando você assiste um noticiário ruim. Se sentir no seu coração, faça a prática do Ho'oponopono para trazer paz para a sua vida, para liberar o medo do seu campo e trazer uma sensação de paz, de equilíbrio para a sua vida, independente do local onde você mora. Bom, eu espero que esse vídeo tenha contribuído na sua vida. Agora me conta nos comentários se você mora numa cidade, né, que você também percebe essa violência muito grande. Um beijo grande, fica com Deus e até mais.